Que a paz do Senhor esteja conosco e que a gente tenha paz com todos. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar Atos capítulo 7. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: Saia da tua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, não deu herança para Abraão, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: Castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão. A nação a qual eles foram escravos foi no Egito, e Deus castigou o Egito e retirou eles de lá. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia, e Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos, irmãos de José, venderam José para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito, que constituiu José como governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele também e os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e posto no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram que abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo ele um homem ser maltratado, saiu em defesa e vingou a morte, a opressão que o homem estava vivendo e matou o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, porque estão maltratando uns aos outros? Mas o que estava agredindo o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu, se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passado 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo
por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe juiz? Deus enviou ele como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinais e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios a ídolos, alegrando-se com as obras das suas próprias mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque, a estrela de Refã, o deus de vocês, imagem que vocês fizeram para adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Aquele que disse a Moisés foi Deus. Também nossos pais, como Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença dele. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Davi pediu autorização a Deus, mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? No 51, Estevão fala: Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. O justo que ele está falando é Cristo, do qual vocês agora se tornarão traidores e assassinos. Se tornaram. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não as guardaram. Do versículo 2 até o versículo 50, Estevão conta sobre tudo o que aconteceu desde que Deus chamou Abraão. É o momento em que Jesus veio e eles não o receberam. E aqui Estevão está dizendo que eles receberam os mandamentos através de anjos e eles não guardaram. Do versículo 54 até o versículo 60 vai falar sobre a morte de Estevão. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus.
E Jesus, que estava à direita de Deus, então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Filho do Homem é Jesus. Eles, porém, gritando bem alto, tapavam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando da cidade o apedrejaram as testemunhas. Deixaram as capas dele aos pés do jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejava, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se e gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado.